O estádio ainda é belo, a grama está verdinha, bons jogos aconteceram por aqui, mas a saudade é grande dos clássicos do futebol profissional. Uma história que não cansamos de contar, porque, como dizem os torcedores, Rio Branco, paixão eterna. E o tempo passa rápido, já são 7 anos de jejum. No dia 22 de março de 2009, a torcida se despediu aqui, do Rio Branco de Andradas Futebol Clube, antes do encerramento de suas atividades. E o resultado foi positivo. Empatamos em casa em 1-1 com o Cruzeiro. E em 2009 ainda fomos campeões do interior. Aquele dia foi inesquecível. Os torcedores invadiram o estádio. O Rio Branco enfrentou um dos principais times da capital, o Cruzeiro. Empatou em 1-1. Bate no peito, o coração dessa torcida cheia de emoção. Brilha camisa azul e branca vitoriosa, Rio Branco de Andradas. Além desse jogo, o time teve outras conquistas importantes em 2009. Contra as fortes equipes de Belo Horizonte. Um ano brilhante, ficou entre os 4 primeiros. O futebol dava visibilidade à cidade, que ganhava espaço nos veículos de comunicação nacional e respeito na elite. Os últimos 4 jogos antes do encerramento das atividades aconteceram fora de Andradas. Na despedida da equipe dos gramados, empatou com o América em um jogo sem gols no dia 29 de março. No jogo da volta, venceu o time da capital em uma partida inesquecível que aconteceu no campo do principal rival, em Poços de Caldas, garantindo vaga na semifinal. Depois jogou contra o Atlético, mas perdeu nos 2 jogos. Em 18 de abril, teve sua última participação no Campeonato Mineiro. O Rio Branco completa 68 anos em 13 de junho. E apesar da distância do futebol profissional, ainda continua vivo nos corações dos torcedores. A história revela dados bem interessantes. No futebol amador, o primeiro jogo foi contra a Gramínea, com vitória de 4-2 sobre o adversário. Naquela época, o clube ganhou um reconhecimento e respeito na região. Durante a década de 70 e início dos anos 80, conquistou diversos títulos sul-mineiros. Com tanto sucesso, no final de 1985, a diretoria profissionalizou o time junto à Federação Mineira de Futebol. No ano seguinte, começou a disputar a 2ª divisão, que reunia 24 times. O desempenho foi invejável na época. Conquistou o vice-campeonato e, juntamente com o Atlético de Três Corações, ganhou vaga na 1ª divisão do Campeonato Mineiro. Através do futebol do Rio Branco, Andradas ganhou a fama de ser a cidade com menor população a ter um time na elite de Minas Gerais. Não tem como entrar no estádio municipal e não vivenciar aqueles momentos de fortes emoções, principalmente para quem acompanhou de perto cada momento do azulão. Convidamos o torcedor Ricardo Rezende, que foi gandula, mascote e um dos líderes da torcida organizada, e também Daniel de Oliveira, apaixonado e colecionador de camisas do azulão, para uma visita ao palco de belas disputas. Em seus depoimentos, lembranças que todo rio-branquense guardam com carinho. Eu era bem novo, devia ter uns 13, 14 anos, e meu pai fazia parte da equipe 900 da Rádio Vinícola, e ele era repórter de campo e sempre trazia a gente para cá, para ver os jogos, tudo. E um belo dia o seu filho Toloso convidou a gente para ser gandula e foi vários anos até, dos 11 aos 13 por aí. Era divertido pra caramba, sabe? Chegava bem antes do jogo, a gente ficava no vestiário trocando uma ideia com o pessoal lá. Via a galera começar a chegar, tudo, armar todo o circo que era, né? Era bem divertido. É bem diferente, você assistir o jogo direto de dentro do campo é bem diferente, né? História de vida, uma paixão, passar de pai para filho, né? Fez parte da minha infância, adolescência, dá até os dias de hoje, né? Meu pai trazia meu primo, né? A gente vinha desde molequinho aqui acompanhar os treinos, os jogos, né, do time. Sempre que a gente podia, a gente estava indo para fora para ver o Rio Branco jogar aqui em Minas, interior de São Paulo.
E a gente foi crescendo, né? Vivenciando essa paixão pelo time. Estando aqui dentro, a gente viu como é que funcionava, tudo foi crescendo, aquele amor pelo Rio Branco, tudo, e eu comecei a fazer parte da torcida organizada, que na época era a Mancha Azul, né? Cara, era bem legal também, assim, porque você ficava no meio da muvuca, acontecia muita coisa no meio da torcida, era muita gente mesmo, assim, e esperava o domingão chegar, né, pra gente ir pra sede, que hoje é onde é o posto de saúde, tinha a sede da Mancha Azul ali. Esperava o domingo chegar, 1h da tarde já ia lá encontrar a galera, fazer um esquenta e vinha pra cá. Eu comecei essa coleção depois que o time já tinha encerrado as atividades, né? É meio que uma homenagem, né? E pra gente tentar guardar um pedaço dessa história, assim, né? Do time. Poder mostrar pro pessoal também, né? Pra todo mundo lembrar um pouco dessa brilhante trajetória que o Rio Branco teve, né? Hoje são 53 camisas. Ah, tem várias histórias, viu? É até difícil a gente enumerar uma, mas eu lembro muito de uma, foi um jogo até, não foi um dos jogos que você perguntar para todo mundo, eles vão falar, mas foi um Rio Branco e Valério aqui, que o Rio Branco estava perdendo de 2-0 até 30 minutos do segundo tempo. E virou com o gol do Wendel, naquele gol lá da piscina, no finzinho do jogo. Mas foi marcante, foi uma virada emocionante. O Rio Branco era a porta de entrada da cidade, né? O que divulgava a cidade para fora mesmo. Eu acho que ele tinha muita importância nesse fator assim, de divulgação. Com certeza, perdeu muito, faz muita falta o Rio Branco. Eu acho que para a cidade era o maior divulgador que a cidade tinha. Muita gente da região, do país, conhece Andradas por causa do Rio Branco. E para a torcida era... O brasileiro é apaixonado por futebol, né? Então você tem um time da tua cidade, né? Disputando com os grandes do interior, os grandes da capital ali, fazendo frente para eles, era muito emocionante para a gente. Falta alguma coisa no domingo da gente hoje. Você acordava, você já estava pensando já nas 4 horas da tarde que você chegava aqui para ver o jogo. Era aquela ansiedade o domingo todo, né? Hoje fica aquele vazio, né? Falta um pedaço. No aniversário do clube, é dia de parabenizar todos que participaram dessa história. Os nomes do passado que lutaram para manter o time vivo, alegrando gerações, estimulando a prática do esporte, contribuindo com o lazer. Até hoje, Andradas é referência em todo o país por causa do futebol. Torcedores que ainda vestem as camisas do azulão são reconhecidos pelos mineiros em qualquer canto do país. A esperança é que um dia tudo volte a ser como antes, que as futuras gerações sintam um gostinho que apenas nós tivemos a chance de saborear. Bate no peito o coração desta torcida cheia de emoção. Brilha a camisa azul e branca vitoriosa, Rio Branco de